Aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Salve o povo de Deus, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao 6. Salmos 1. Glórias a Deus. Aleluia. Salmos 1, do 1 até o 6. O título diz: a felicidade do justo e o castigo Glória a dos Deus. simples. Aleluia. Uma hora a minha vida e a tua vida Aleluia. acabar nesta vida. Glória a Só vai Deus. restar o juízo diante de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenado morrer uma vez só, e vindo depois disso o Glória a Deus. juízo. E diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujo folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos repetir o versículo 2, que diz assim: antes tem o seu prazer. Na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. De novo, antes. Tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O irmão pode se assentar. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Estaremos, Glória a Deus. vamos estar adorando ao Senhor com louvores aqui. E logo após, Glória a Deus. nós vamos direto para a mensagem da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja Glórias a Deus. Deus forte nas batalhas. Glória a Jesus. Aleluia. Engrandecido seja o seu nome, Senhor. Maravilhoso. Glória a Jesus. Aleluia. Glórias a Glória a Deus. Jesus. O louvor Aleluia. e a palavra acompanham junto. Aleluia. Glórias a Deus. Tem uma passagem na Bíblia Sagrada Aleluia. que fala acerca do louvor e da palavra. Glórias a Deus. Louvor e a palavra caminhando junto para a glória de Deus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. André vai estar pregando com o tema aqui, o louvor e a palavra. Mas o dia de hoje é: não devemos andar no conselho dos ímpios, mas no conselho de Deus. Glórias a Deus. Vamos então adorar ao Senhor. Salmos 22, versículo 3 diz que Deus habita entre os louvores.
Glórias a Jesus. Meu Deus do céu. Eu tinha mais uma música para cantar, mas fazer o quê, né? O que dele por ele, para ele são todas as coisas. O que dele por ele, para ele são todas as coisas. Tá dando para levar. O que dele por ele, para ele são todas as coisas. São todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória. Glórias a Jesus. Então, vamos lá, então, a mensagem da palavra. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Deus é bom. Com corda ou sem corda, a Deus eu dou glória. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Glórias a Deus. Vamos à mensagem da palavra de Deus. Glórias a Jesus. E diz assim a palavra do Senhor. Salmos 1, do 1 até o 6. O primeiro versículo diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem
assenta na roda dois escarnecedores. Muitas pessoas, para poder permanecer bem e bastante tempo na casa do Senhor, ou até o retorno da volta de Jesus, tem que seguir esse conselho que está no livro de Salmos. O único que pode nos aconselhar é Deus. Só podemos se deter no caminho do Senhor e se assentar à sua roda quando Jesus convidar para cear. A roda, os discípulos estavam com Cristo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dois escarnecedores. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ímpios são pessoas que uma vez conheceram Deus e se desviaram, e vivem impiamente, aconselhando para o mal, para tirar os que estão no caminho da verdade, para tirar os que estão no caminho dos céus, para levar lá para fora. A gente vê muito isso por aí. A pessoa falando que vai te aconselhar, que nem tudo é o que está escrito, que você não pode levar ao pé da letra, mas ele se esquece que nós somos mortais. Hoje estamos aqui, e amanhã podemos estar do outro lado da vida, e a Bíblia diz: louco que tu tem preparado, e para quem será? O termo da palavra quem será? Ou você vai ser para Deus, ou vai ser para Satanás, ou vai para o inferno, ou vai para o céu. Ainda no versículo 1 diz: não se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores que estão lá fora, glórias a Deus, que ainda não conheceram a Deus, muitos se detêm no caminho de pecadores, para poder se divertir com eles, com as suas coisas abomináveis, enquanto que a palavra diz, para que nós venhamos a se afastar da aparência do mal, enquanto que a palavra diz que um abismo chama outro abismo, enquanto que a palavra diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Se temos um bom costume em ser diferente com ele, se detemos no caminho dos pecadores, daqui a pouquinho estamos igual a eles. Glórias a Deus, glórias a Jesus, aleluia, glórias a Deus. E a Bíblia ainda continua no versículo 1: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores, tanto ímpios como pecadores. Os ímpios que não creem mais nas coisas de Deus, e escarnecem e zombam. E os pecadores que diz: é fanatismo esse negócio que está dentro da casa do Senhor. E aí eles começam a escarnecer. Mas a Bíblia diz: ai de quem pelo qual blasfema e corrompe o caminho do Senhor. No dia do juízo, Deus os cobrará. O versículo 2 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Busca na palavra, ora a Deus, e é diferente. Glórias a Deus, glórias a Jesus. Quanto mais você medita na palavra de Deus, mais Deus vai te lapidando, mais você vai tendo a semelhança e a aparência de Deus. Aleluia! Glórias a Deus. Mas o segredo está na palavra de Deus. Por isso que aqui o salmista diz: tem o seu prazer na lei do Senhor, não é no mundo. Tem o seu prazer na lei do Senhor, não é na curtição aparente. Tem o seu prazer na lei do Senhor, e não nessa vida passageira. Tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra de Deus, no Evangelho eterno, na Bíblia Sagrada, e ali medita de dia e de noite.
Aquele que é de Deus prospera em tudo. Espiritualmente, então, prospera até demais. Glórias a Deus. Aleluia. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, e vai dar o seu fruto na estação própria, e as folhas não vão cair. Tudo quanto fizer prosperará. Mas o fim do ímpio é terrível. O fim daquele que não serve a Deus é o versículo 4. Não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. O vento vai passar, vai espalhar todos eles. Mas o justo, a Bíblia diz que permanece para sempre. Permanece na casa do Senhor e em breve na eternidade. Permanece na casa do Senhor e em breve na eternidade. A palavra de Deus diz: na minha casa de engano não fica. Deus joga lá fora. Só vai permanecer se estiver na palavra de Deus. Mas os ímpios não. O versículo 4 diz que os ímpios não são assim os ímpios, mas são como um moinho que o vento espalha. Aí o versículo 5 completa: porque os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Quando chegar o juízo de Deus, conforme está escrito aqui no versículo 5, os ímpios cairão por terra. Um profeta olhando a vida do ímpio, ele quase se desviou. O sacerdote Asaf, e Deus falou para ele ir ao templo. E lá no templo ele viu o fim dos ímpios e o fim dos justos. O fim dos ímpios é queimar no inferno. Salmos capítulo 9, versículo 27. Glória a Deus. Aleluia. O fim dos ímpios é queimar no inferno. Aleluia, Jesus. E o fim dos justos é descansar no paraíso. Jesus falou hoje mesmo, não é amanhã, não é depois. Jesus, quando promete, não volta atrás. Deus, quando promete, não volta atrás. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se morrermos agora, a palavra que Jesus deu para aquele ladrão na cruz também serve para nós. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E eu vi a vida de um homem que morreu, escrito aqui na Bíblia Sagrada. E quando ele morre, aparece dois anjos e levam ele ao paraíso, que antes era conhecido como seio de Abraão. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os que estavam no seio de Abraão saíram do seio de Abraão e foram inaugurar o paraíso, junto com aquele ladrão da cruz que se arrependeu na hora. Glórias a Deus. Aí o versículo 6, para fazer o encerramento: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deus conhece o meu caminho, o teu caminho, o nosso caminho. Ninguém fica de engano. Deus entende as nossas fraquezas, Deus entende as nossas dificuldades, mas uma coisa que Deus não aceita é a desistência. É a pessoa voltar atrás. É a pessoa desistir do caminho. E depois voltar mil e uma desculpa. Deus não aceita isso. Deus aceita a nossa fraqueza. Porque Deus sabe que nós somos um ser humano limitado. Deus aceita a nossa falha, mas Ele não aceita a desistência, largar o caminho e ir para o mundanismo. Porque se nós falharmos e pedir perdão a Deus, Ele perdoa.
Deus quer que a pessoa permaneça, persevere até o fim, insista, não desista do caminho, mesmo fraco, mesmo caído, cabisbaixo, vai caminhando, porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, e muitos verão a glória de Deus em nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios Aleluia. perecerá. Do Gênesis até o Apocalipse, fala qual é o fim desgraçoso do ímpio. Em Salmo 9,17, ali está mais amplamente quando diz, e diz a mesma palavra que eu estou falando aqui, ó, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações. Aleluia, Jesus. Se o Brasil, a Alemanha, os Estados Unidos, a França, a Itália, a África, se essas nações se esquecerem de Deus e não querer mais a palavra do Senhor, Glória a Deus. vai se cumprir o que está em Salmos capítulo 9, versículo 17. Os ímpios serão lançados no inferno, e as nações que se esquecerem de Deus. Quando uma nação se esquece de Deus e não aceita mais a pregação do Evangelho, Deus não vê uma outra opção a não ser lançar aquela nação no inferno. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas se o ímpio procurar e semear o mal e não quiser se arrepender, ele vai colher. Eles estão criando outros fundamentos. Aleluia. Eles estão criando outros tipos de Bíblia, distorcendo o que está escrito, mas a palavra de Deus é a mesma. Aleluia. Que adianta você tirar aquilo que está escrito para poder agradar o seu pecado e depois no juízo final diante de Deus, Deus te lançar no lago de fogo e enxofre? Não adiantou nada você criar uma Bíblia para o seu bel prazer, você tirar o que está escrito. É melhor você aceitar a palavra agora, se converter dos seus pecados abomináveis, se converter dos seus pecados mal e ter a certeza que vai para o céu, do que você viver do jeito que você ia viver e depois queimar no inferno e ser destruído no lago de fogo. Não se iluda. Todos serão cobrados diante de Deus. A Bíblia diz que Deus não perdoou aos anjos que pecaram. Antes nós vimos lançado no inferno. Assim também será com todo ser humano que tentar defraudar a palavra de Deus. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Estão fazendo vários tipos de fundamento. Eles estão começando a editar agora Bíblias novas, que tira os pecados que a palavra de Deus condena. Está sendo editado vários tipos de Bíblia. E eles estão criando um projeto de lei para tirar a Bíblia verdadeira de circulação. Mas a palavra de Deus diz, irmão, ai daquele que tentar tocar num tio, numa vírgula, em um J, a Bíblia diz que passará o céu e a terra, mas as palavras de Deus não passará. Você pode até tentar nos intimidar através da lei dos homens, mas eu quero ver você intimidar o anjo do Senhor. Esses 3 anjos que virão aqui à terra e com o Evangelho eterno na mão. E a Bíblia diz que eles vão pregar: doa a quem doer, aceite ou quem quiser não aceitar. Eles vão pregar o que está escrito. Então é melhor você se arrepender. Não adianta você querer perseguir o homem, não adianta você querer perseguir a mulher, porque os seus pecados estão dos pés à cabeça.
diz que ele, quando morre, os olhos dele fecham nessa vida e abrem na outra. Livro de Lucas, capítulo 16. Quando os olhos dele se abrem, Glória a Deus. ele vê que está queimando no inferno. Lá no inferno ele lembrou da família, Glória a ele Deus. lembrou dos parentes, ele lembrou dos bens que ele deixou na terra. E o detalhe, ele enxergou o mendiguinho que ele tanto desprezou. Glória a Deus. E o rico grita: Pai Abraão, pensa que é Lázaro, molha a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Aleluia. Há uma chama que se segue em andamento, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Glória a Deus. Jesus, no seu ministério terreno, ele falou mais do inferno do que do céu. Glória a Medite os 4 evangelhos, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus falou mais do inferno do que do céu, e por isso os demônios se manifestavam. Os próprios demônios falavam: vieste destruir Jesus antes do tempo. Tinha demônio que ficava tão desesperado com a glória que estava sobre Jesus. Eles começavam a clamar a Deus: pelo amor de Deus, Jesus, Glória a Deus. não nos envie o abismo, deixe que nós jogamos nos porcos. Glórias a Deus, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Quando Jesus bradou na cruz, ele disse: todo o poder me dado no céu e na terra. Aleluia. Glórias a Deus. Que Deus possa falar mais forte em cada um. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória Entre seja Deus. no caminho dos justos, não no caminho dos ímpios, porque Deus tudo vê, Glória a Deus. Deus tudo sabe, e Ele um dia vai Glória a cobrar. Deus. Em Aleluia. Hebreus capítulo 9, versículo 17 diz: está ordenado Glória a Deus. morrer uma vez só, e vindo depois disso Glória a Deus. o juízo. Aleluia. Tem muita gente que fala: morreu, acabou. Isso é mentira. Morreu, a história continua, Aleluia. ou no paraíso descansando, ou no inferno queimando. Aí é você que decide para onde você vai ir. As suas atitudes, teus atos, pensamentos e palavras é que vai determinar para onde é que você vai. Glória a Deus. Se é ao paraíso descansar, ou se é ao inferno se atormentar. Glória a Deixe Deus. Jesus fazer a obra na sua vida. Procure uma igreja mais próxima da sua casa e ali aceite a Jesus. E permaneça lá firme e constante e alegre em Jesus. O segredo da vitória está na palavra de Deus. Eles podem até fazer outro evangelho, mas nós só vamos crer no evangelho verdadeiro, onde o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo Aleluia. e nos coloca no caminho para o céu. Deus nos abençoe, Aleluia. em nome Glória a de Deus. Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. Glórias a Jesus.